que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas e velhas já passaram e tudo se fez novo, de modo que agora nós não conhecemos as pessoas segundo a velha natureza que tinham antes, mas agora a gente deve conhecer cada uma das pessoas de acordo com aquilo que eles realmente são hoje em Deus, que é Filho de Deus. Então, nós temos duas fases na nossa vida, uma antes de Jesus e outra depois que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal através da confissão e declaração da nossa fé referentes a toda a obra que ele fez na cruz do Calvário. Então são dois tempos, o primeiro é antes de você conhecê-lo, mas um dia você escuta a pregação e depois daquela pregação você vai ver que essa palavra vai entrar no seu coração e vai trazer essa vida para dentro de nós, amém? E quando essa vida está dentro de nós, as mudanças começam a acontecer. E eu quero citar um dos primeiros frutos que acontecem com aqueles que nasceram de novo, que é o fruto do amor. Então, quando você nasce de novo, você passa realmente a amar as pessoas. E volto a dizer mais uma vez, que nós não podemos mais, segundo a Bíblia, não devemos fazer isso, olhar as pessoas segundo a carne ou segundo a natureza caída, porque agora temos uma nova natureza, amém? Então, muito embora as pessoas possam falhar, mas isso não quer dizer que elas não nasceram de novo. Alguém que falhou ou que pecou por alguma razão, não quer dizer que elas não são nascidas de novo. O pecado, se alguém cometeu, ele deve ser restaurado através do perdão, e a falha igual, né? Porque tem pessoas que nasceram de novo agora, que são os bebês em Cristo Jesus, tem outros que já são mais maduros, que erram menos, e tem algumas pessoas que a gente nem percebe eles errando, de tão maduros que eles já são. Então, é um processo. A palavra também fala sobre o leite, que é para crianças, e o alimento sólido, que é para os adultos. Então, uma vez que você nasceu de novo, é necessário alguns critérios. Primeiro, eu quero iniciar falando para você que em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, se você puder abrir lá, ele diz o seguinte: sejam muito bem-vindos todos vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Veja só, é uma bênção estar com vocês aí, todos vocês estão entrando aí nessa live especial que a gente está fazendo nessa manhã. Glória a Deus pela sua vida e por esse tempo maravilhoso que não estamos perdendo, estamos ganhando, na verdade, não é verdade? Graças a Deus, bem-vindo a todos mesmo, muito bom estar com vocês. Então, olha só, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, se você tem uma Bíblia, eu quero te dar uma dica. Na hora que você for ver a live, como o seu celular vai estar ocupado, pega uma Bíblia ou então um tablet, se você tiver, e abre a Bíblia, porque você olhando os versículos, você vai crescer espiritualmente, porque além de você ouvir, você vai ver. Então, ver e ouvir reforça, né, aquela capacidade de absorção, de você trazer aquilo para você mesmo. Então ele diz no versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 2, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Vou ler o 3, para a gente ficar... versículo 3, eu estou lendo 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, esse é um desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o objetivo de Deus é que, primeiro, eu seja salvo, que é exatamente isso que nós estamos tratando aqui, todos os homens. É importante dizer que a salvação não é para alguns. A palavra de Deus deixa clara, ele quer que todos os homens, quando fala homem, está falando sobre homem e mulher, é claro, todos os seres humanos que nasceram nessa terra sejam salvos. Esse é o primeiro desejo de Deus, é o propósito de Jesus ter vindo e morrido na cruz e depois ressuscitado, é para a nossa salvação. E o segundo, não menos importante, é que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, após a salvação, existe essa questão de você ir para outro passo, que é o pleno conhecimento da verdade, ou seja, chegar na verdade inteira do propósito de Deus para a nossa vida, para que nós saibamos, primeiro, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, né? Quem são esses três, quem é você mesmo, o que você tem como direito,
o que você pode fazer, amém? E quais são as coisas que eu preciso saber para não fazer, porque a Bíblia é cheia de fatos e também de promessas e algumas regras que Deus colocou que é importante a gente observar para que você não venha a perecer por não cumprir. Amém? Por exemplo, existem algumas ordenanças, como andar em amor, por exemplo, é uma ordenança, é andar em santificação. Ele diz que sede santo porque eu sou santo. Essas coisas elas vão começar a ser absorvidas e entendidas a partir do momento que você nasceu de novo. Você vai começar a entender como funciona o reino de Deus e como você pode ser beneficiado estando nele. Porque uma coisa é você entrar em um lugar, outra coisa é você ser beneficiado por aquele lugar. Deixa eu tomar um pouco de água. Eu posso, por exemplo, ter um carro, alguém ganhar um carro e não saber dirigir. O carro é dele, ele pode até sentar, pegar no volante e tal, mas ele não tira o carro do canto porque ele não sabe dirigir. Igualmente, alguém que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você precisa aprender como se comportar como alguém que nasceu de novo. Amém? Se você não souber como fazer isso, é fatal, exatamente fatal, que você não vai desfrutar dos benefícios. E também é um fato que você, quando sabe o que Deus tem preparado para você, você vai desfrutar dos benefícios. Porque é uma nova vida, literalmente. Você saiu da morte para a vida, saiu da maldição para a bênção, saiu das trevas para a luz, saiu da qualidade de criatura para filho, de pecador para santo, de injusto para justo. Amém? Então, de falta de sabedoria para alguém que agora é sábio, para a questão de isolado de Deus para filho de Deus. Você agora não é um bastardo, você agora é um filho, e Deus tem promessas para a nossa vida, incríveis. Mais de 33 mil promessas estão escritas na palavra de Deus. Importante, amém? É importante você entender que essas promessas são para nós, e é hoje, é agora, é nesse tempo, é nesse momento que estamos vivendo, que essas promessas vão fazer esse efeito na nossa vida. Estão comigo? Então, as duas coisas importantes que eu falei para vocês é que todos os homens sejam salvos. Se Deus quer que você seja salvo, isso quer dizer o seguinte: para essas promessas se cumprirem na sua vida e você ter direito como aliança das coisas que Deus te deu, o critério número 1 é receber a salvação, que é também um novo nascimento. Eu falei isso na live anterior, que para nascer de novo é necessário você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E nós fizemos uma oração especial. Vamos fazer de novo, acredito, no final dessa live. Amém? Para as pessoas que quiserem receber essa palavra da salvação para a sua vida. Então você vai ser beneficiado com isso. Mas no versículo 5 desse 1 Timóteo, capítulo 2, dessa passagem, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos os tempos. Então, Paulo diz que há um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Ele fala Cristo Jesus, homem. Então, ele é um mediador entre nós e Deus. Hoje, Jesus se encontra assentado à direita do Pai, amém? E quem nasceu de novo está juntamente sentado com ele. Quando a Bíblia fala, eu quero que você abra agora em em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, para sabermos onde nós estávamos e para onde nós fomos, né? Na última live eu falei sobre João 5,24, que Jesus fala que saímos, quem ouve a sua palavra sai da morte para a vida. Então, nascer de novo é deixar de ser morto espiritualmente ou separado de Deus para a vida espiritual. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte: e ele vos deu vida, estando vós mortos
em vossos delitos e pecados. Então, mais uma vez, Paulo, pelo Espírito, está reforçando, mas tenha a vida eterna. Quando eu recebo o amor da salvação, primeiro eu recebo a Deus, o nosso Pai, como meu Pai. Segundo, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E terceiro, eu recebo o Espírito Santo como aquele que vai me ensinar e me mostrar as coisas que ainda estão por vir. Essas pessoas, elas estão na desobediência e são sujeitos à ira de Deus. No versículo 3, ele diz o seguinte: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o que faz uma pessoa estar contra Deus é andar segundo a carne e fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, os pensamentos do homem caído, ele tende a só pecar e fazer as coisas que são contrárias a Deus, levar a glória para si mesmo, e todas as coisas que ele fizer, ele vai entender que foi ele por ser bom demais que fez. Só que a gente não faz as coisas por ser bom demais. A gente faz as coisas porque Deus nos criou para isso, e temos que dar glória a Deus, né, quando se faz uma coisa boa, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo o louvor. Estão comigo? Então ele fala que nós antes andávamos nas inclinações da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor, seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amém? Então ele por causa da sua rica misericórdia e o grande amor que ele nos amou, estando nós mortos, então a gente vê a palavra mortos pelo menos 2 vezes nessa passagem. Então, quem está nesse mundo sem Jesus, ele está espiritualmente morto, ou seja, sem ter uma ligação direta com Deus. Amém? Quando você nasce de novo, você tem uma ligação direta com Deus. Caso contrário, você vai viver na ira, porque a Bíblia fala o seguinte, versículo 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, quando éramos nascidos de novo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quem faz a vontade da carne e dos pensamentos, ele está completamente indo de encontro ou contra a justiça, a palavra e Deus. Então, é uma pessoa que não ainda nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, você não vive mais movido pelas inclinações da carne, nem dos pensamentos. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a natureza caída do homem, que só tende a pecar. Acho que você entendeu isso. No versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, eu estou lendo Efésios capítulo 2, agora versículo 4, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, juntamente com Cristo nós recebemos vida, ou seja, a mesma vida de Cristo é a mesma vida que opera dentro de nós agora, no nosso espírito, no nosso homem interior. Essa mesma natureza que Jesus tem é a mesma natureza que eu tenho hoje. Você entende? Então isso faz com que eu possa viver uma vida diferente da vida das pessoas que andam segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, seguindo o Deus desse século, ou príncipe da potestade do ar, como fala aqui em Efésios. Mas nós seguimos agora as inclinações do Espírito e andamos segundo as Escrituras, movidos pela eternidade ou pelo Espírito Santo que está dentro de nós, por causa do novo nascimento. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Cristo agora está assentado à direita de Deus e nós estamos espiritualmente sentados com Ele nesse mesmo lugar, os lugares celestiais. Ou seja, isso nos dá o direito de herdeiro e herança juntamente com Cristo, também por causa do novo nascimento. Então, se eu nasci de novo, agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de quê? Herdeiro de tudo, todo o patrimônio que Deus tem e que Cristo tem também. Nós somos juntamente com Ele, porque a palavra de Deus diz que Jesus atraiu para Ele todas as coisas, quer nos céus, na terra ou embaixo da terra. Tudo pertence a Ele agora, tudo está sob o comando de Jesus e com Ele nós reinamos.
Então a palavra também diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, eu vou ler para vocês, a gente volta já já aqui, só para pegar esse contexto. Ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi o caso de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça que vem através do novo nascimento e o dom da justiça que também vem através do novo nascimento, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós podemos, por intermédio de Jesus, ou em Cristo, por Ele, para Ele, por meio dele, reinar em vida, fazendo as coisas que Deus antever na sua palavra, que é edificante e que vai promover não só a minha vida, mas a vida de milhares. Então, não importa as circunstâncias ou os problemas que eu possa estar enfrentando, o que importa é que eu sou nascido de novo, posso vencer todas as circunstâncias, romper com todos os problemas em vitória e ainda continuar firme e alegre, como Paulo disse, que já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele estava se movendo pelo Espírito e não se movendo pelas circunstâncias, porque as circunstâncias te levam a ficar abatido, mas o Espírito te leva a ficar mais forte. E é assim que nós devemos andar, literalmente, é andar mais fortes, mais ousados, mais firmes no Senhor Jesus, que são privilégios para aqueles que nasceram de novo. Por isso que é muito importante, é a coisa mais importante da nossa vida, não é você ficar o homem mais rico da terra, casar com a mulher mais linda ou com o homem mais lindo da terra, o mais simpático, o mais carismático, não, nem a mulher mais carismática, morar numa mansão, não, a coisa mais importante da sua vida, acredite nisso, é nascer de novo, é o mais importante, é o novo nascimento, é você entrar nessa família celestial e participar para sempre com Deus de todos os privilégios que Ele criou para nós. Porque quando Deus fez o homem, Ele criou uma metodologia de ações e benefícios para a sua criação, que as pessoas que estão caídas não estão desfrutando disso por causa da sua natureza. A natureza pecaminosa do homem faz ele ficar distante dos benefícios e privilégios que Deus tem para aqueles que nasceram de novo. Então é muito importante você desfrutar do novo nascimento e não parar aí, como eu li em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que duas vontades de Deus, a primeira é que todos os homens sejam salvos, e a segunda, não menos importante, é que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, se eu sou apenas salvo e não conheço a verdade, eu vou viver perecendo o tempo todo, porque eu não sei, é como eu te falei, se alguém te der um avião, não quer dizer que você vai se transformar no piloto só porque ganhou um avião, você precisa aprender primeiro para botar o avião para cima, entende? Então, o fato de você ter uma coisa e não saber usar, eu acredito que é pior do que alguém que não tem, porque você vai ficar olhando para aquela coisa e não sabe o que fazer. Por que as pessoas vivem doentes? Por que as pessoas vivem padecendo com situações distintas? Porque elas simplesmente não estão sabendo como andar ou lidar com aquilo que tem. Quando a gente aprende a lidar com as coisas que tem, a gente vai crescer, se fundamentar e ir mais alto, mais longe no Senhor Jesus Cristo e vai viver feliz, porque você sabe que não existe mais novidade para quem nasceu de novo, porque por pior que seja a situação, você sabe que com Cristo você já é mais que vencedor. Então você vence qualquer uma que possa aparecer no seu caminho, seja aquelas que você já sabe ou alguma coisa que possa ser criada ou manifesta no futuro. Esses são alguns dos privilégios das pessoas que realmente nasceram de novo. Amém? Agora vamos voltar a Efésios capítulo 2 para a gente fechar esse pensamento importante, que ele fala aqui no versículo 8. Eu li o versículo 7, no versículo 6 na verdade, que diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aonde eu estou hoje quando eu nasci de novo.
sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é minha posição. Número 7. Qual o propósito disso? Para mostrar nos séculos vindouros, que é os séculos que estão acontecendo agora e os que estão por vir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Essa graça em bondade para comigo e com você. A graça foi criada para mim e para você. Amém? A salvação foi criada para mim e para você que está ouvindo essa live, para toda a humanidade. Amém? Em bondade para conosco em Cristo. Porque sempre a palavra diz em Cristo, por Cristo, com Ele e para Ele. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus já tinha falado isso em João capítulo 15. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo é por meio de Cristo. Porque estamos ligados com Ele. Somos um só corpo em Cristo. Em Efésios, aliás, em Colossenses capítulo 1 Coríntios capítulo 6, fala que agora aquele que se uniu com Cristo se torna um com Ele. Nós somos um com Cristo. Isso é altamente, extremamente importante e tremendamente poderoso. Você entender que você é um com Cristo. Primeiro, não existe ninguém que possa ser páreo para alguém que está um com Cristo. Paulo, por exemplo, estava perseguindo a igreja e ele estava indo no caminho de Damasco e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo meus irmãos? Não, ele não falou isso não. Ele disse: Saulo, Saulo, você está perseguindo diretamente a mim. E é duro para você perseguir a mim. Você não vai ter um bom resultado com isso. Então quem persegue você, persegue diretamente Cristo. Quem afeta a sua vida, afeta diretamente Cristo. E não é bom as pessoas fazerem coisas ruins com aquelas pessoas que estão andando em linha com a palavra de Deus. Não vai ter um bom resultado, porque Jesus disse para o governador, quando ele falou para ele, né, ele disse: olha, pior pecado tem aquele que me entregou a você. Então Jesus estava falando que alguém que traiu ele, que entregou ele para Pilatos, teria o pior pecado ainda do que o próprio que estava crucificando ele naquele momento. Você entende? Então não fica por menos quando alguém faz alguma coisa contra o povo de Deus. E Deus disse: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Deus é o justo juiz. Não existe juiz aqui na terra para julgar os casos das coisas que acontecem nesse mundo. Do mesmo jeito tem um juiz eterno, o juiz todo-poderoso, que é o juiz de todas as nossas causas. Portanto, você não precisa ficar com raiva das pessoas, somente você fazer o que a Bíblia diz: perdoa ele, deixa Deus tratar com cada pessoa individualmente, como ele sabe fazer, porque a justiça de Deus é diferente da nossa, completamente diferente. Então deixa Deus tratar com essas coisas. E eu não vou falar sobre justiça agora, fique tranquilo, porque senão vai entrar um assunto em outro. Eu quero somente concluir o que a gente está falando sobre novo nascimento durante esta semana, nessas manhãs, tá certo? Então o objetivo de Deus é mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, versículo 8, somos salvos. Então qual o caminho da salvação? Você é salvo pela graça. A graça que é uma ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, que ela faz algo sem nós mesmo termos nem o merecimento, nem a capacidade de fazer o que Ele está fazendo. Só Ele pode fazer isso. A salvação somente Deus pode dar, e somente Ele pode levar um homem à salvação. Na verdade, Ele já o fez em Cristo, e nós agora só recebemos o que já aconteceu. Amém? Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a salvação quanto a graça e também a fé, tanto a salvação como a graça como a fé, tudo vem de Deus. A graça vem de Deus, a salvação vem de Deus e a fé de Deus vem de Deus. Ele é quem nos habilita com fé, habilita com graça e nos habilita com a salvação. Estão comigo? Ele diz: não é de obras para que ninguém se glorie. Então não é o que eu estou fazendo. Alguém pode ser bom demais, fazer boas obras, fazer o que quiser de bom nessa terra,
e imaginar que ele está fazendo a coisa melhor do mundo. A Bíblia fala que Deus não quer ninguém se gloriando porque fez alguma coisa, porque a salvação é um dom de Deus. Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom divino. Então esse dom não é uma coisa que é pago com boas obras, é pago com sangue, e Jesus já pagou esse preço lá na cruz do Calvário. Ninguém mais pode pagar isso, porque o preço já foi pago há muito tempo atrás, graças a Deus. Amém? Então, entendendo que a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, a salvação vem de Deus, e que isso é um dom de Deus, a salvação, e que não é pelas obras para que ninguém se glorie, a gente pode entender que por mais coisas que você possa fazer, você não vai ser salvo, senão, a não ser recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Alguém pode dizer, mas eu sou bom demais, eu não fumo, não bebo. Já viu alguém falar sobre isso? O fato de você não fumar e não beber é bom para você, mas a salvação vai ser o essencial para a sua vida, só acontece se você aceitar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não tem negociação relacionado a isso, tem que aceitar ou não aceitar. Aceitou, nasce de novo, não aceitou, continua na morte. Isso é o fato. Versículo 10 diz o seguinte: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a Bíblia diz que somos feituras dele, de Jesus, fomos criados também em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as boas obras. Então uma coisa que eu tenho que fazer depois da salvação é ser alguém que faça boas obras, obras que vão realmente determinar a grandeza de Deus através da minha vida. Ela deve ser conhecida pelas pessoas. Aquilo que eu estou fazendo vai fazer com que as pessoas conheçam Deus e o amem. Agora mesmo, amanhã, nós vamos fazer uma ação social com o pessoal aqui da igreja, pelo menos para 100 pessoas, moradores de rua, levando comida, água, materiais de higiene pessoal e principalmente a palavra de Deus. Então isso é uma ação que nós estamos fazendo, porque nascemos de novo. Então nós temos que fazer essas coisas, e no final quem vai ser glorificado não é a Igreja Verbo da Vida, quem vai ser glorificado é Jesus, porque nós estamos fazendo para Ele, para esse povo que, do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, morreu por eles também, e nós vamos lá assistenciá-lo. Isso vai acontecer amanhã, amém? Quarta-feira, hoje é terça, amanhã estamos fazendo essa assistência social aí na rua, para mostrar para o povo a bondade de Deus, e é claro, trazer as boas novas para ele. Então, voltando ao versículo 10, ele diz assim: pois somos feituras dele. Então Deus é o arquiteto e o construtor da nossa vida. Ele é quem fez cada um de nós, ele foi quem nos projetou, é o arquiteto da nossa salvação, é o arquiteto de todo o projeto que ele tem para a nossa vida por inteiro. Então fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu pergunto, como não amar um Deus como esse? Como não servir a um Deus como esse? Eu nem existia se não fosse Ele. Eu só existo por causa de Deus. E eu fico pensando em pessoas orgulhosas, fica batendo no peito e dizendo que o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é a sua sabedoria. São pessoas realmente que não têm entendimento nenhum, são os tolos da terra. São as pessoas mais tolas que existem na terra quem fala esse tipo de coisa. Se existe alguém tolo, essas pessoas elas ocupam o primeiro lugar da cadeira, porque nós só existimos, nos movemos e respiramos um ar, porque Deus permite que isso aconteça. Ele nos deu e estabeleceu isso. Então nós temos realmente que amar um Deus como esse, um Pai que nunca nos abandonou, mesmo quando nós o abandonamos, porque nós abandonamos o Senhor e Ele nos resgatou de volta. É um amor incrível, impressionante, sobrenatural. Então quero te motivar a se entregar ainda mais para esse Pai Celestial, a amá-lo com mais afinco, porque Ele só tem o melhor para a nossa vida. Está escrito: toda boa dádiva
E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não pode ter nem sequer sombra, nem mudança de variação. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo bom Deus, o nosso Pai Celestial, que disse: se um homem natural pode dar coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai que está no céu. Esse foi o próprio Filho que disse: se um Pai natural sabe dar coisas boas, imagina o nosso Pai Celestial, como não nos dará com Ele todas as coisas. Amém? Então quero finalizar essa live agradecendo a Deus pela sua vida. Vamos fazer uma breve oração agora. Se você está aí e nunca fez a oração para entregar a sua vida a Jesus e receber o amor da salvação, é importante que você o faça agora. Eu quero que você repita essas palavras comigo e receba a salvação. E quero dizer para você que está sempre acompanhando essas lives, envie essas lives para pessoas que não nasceram de novo e convide pessoas para que possam estar ao seu lado, talvez da sua família, que ainda não nasceu de novo, porque eles vão entender o motivo pelo qual eles necessitam receber a salvação. Então vamos orar? Se você nunca fez a oração para receber Jesus, repita comigo isso agora. Fala assim: Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para me dar a vida eterna. E nessa hora eu o confesso e o faço como meu Senhor e Salvador pessoal. Jesus, vem habitar para sempre no meu coração, sendo assim meu Senhor e Salvador pessoal eternamente. Em nome de Jesus eu te aceito assim. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, se você fez essa oração, eu quero orar contigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que seja selada essas palavras no coração de cada um deles e que eles possam, Senhor, ser assistidos pelo céu nessa hora, tocados por Ti. E eu creio um novo tempo em suas vidas desse dia em diante. E creio, Pai, essas pessoas, elas nunca mais sendo a mesma nesse dia em diante. Eu creio nos anjos, como está escrito, ocupando a posição que eles foram chamados para ocupar, de guardá-los, ajudá-los durante toda a peregrinação nessa terra. E creio o Espírito Santo selando o coração como propriedade exclusiva do Senhor desse dia em diante e habitando em cada um deles. Que assim seja, em nome de Jesus. Desbloqueie as suas mentes para uma fome e sede da palavra grande começar a acontecer, de buscar o Senhor com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Eu creio que assim será, Pai, em nome de Jesus.